Podcast do Transporte. Podcast do Transporte recebe aqui Emerson Grande, que é o CEO da Praxio. Praxio, do grupo NSTEC. E a gente conversou anteriormente com o Emerson para falar dos produtos que a Praxio traria para a Latibus. Mas repete um pouco para a gente, quais os principais produtos que a Praxio trouxe, que abrange, pelo que eu entendi, né, todo o leque aí do setor de transporte, tanto rodoviário quanto urbano. Legal, Pilege, obrigado pelo convite aí, Roma, muito obrigado. A gente chegou aqui na Latibus com muitas novidades, né? Então, toda Latibus a gente busca fazer algo especial, trazer algo diferente. E nessa aqui a gente conseguiu, acho que, surpreender com muita coisa nova, né? Que a gente acabou mostrando a evolução do Globus, que é o Globus Evo, né? Então, o Globus é uma solução consolidada que está no mercado há muitos anos, usada por mais de 56% das empresas de transporte de passageiros do país, que tem acima de 70 veículos, né? Então, hoje nós temos a liderança no país, a gente tem o produto operando em Portugal e também em Angola, e é um produto que a primeira versão dele foi lançada em 1999, só que assim, o conhecimento que a gente tem embarcado nele vem desde 1981. Quando a gente implantou a primeira versão, a gente foi evoluindo com o produto tecnicamente, porém o conteúdo, a expertise, a gente mantém e vai incrementando com novos recursos ali em função de uma característica muito importante que a gente tem, que é ouvir muito o nosso cliente, entender quais são as dores, as necessidades e fazer o que efetivamente vai trazer bons resultados, né? E um marco muito importante que a gente lançou aqui, que é a questão do Globus Evo, é a gente levar o Globus para a web, né? Então, ele é uma versão cliente-servidor e a gente vai conseguir levar ele para a web, trazer essa evolução, manter a robustez e também a segurança e estabilidade do produto. Sim. Porque a grande dificuldade de você fazer uma migração de produto é você reescrever, você ter que implantar a nova versão, você ter que fazer esse rollout. Ele é muito difícil, muito custoso, oneroso para a empresa, então você afeta muitos processos. Na forma que a gente está fazendo, eu vou conseguir migrar ele para a web e entregar para o nosso cliente de forma transparente, né? Então, o cliente ele vai, a cada atualização de versão, ele vai receber novas features já na web, né? Então, hoje, eu estou com um time dedicado trabalhando nisso, com mais algumas vagas que eu abri, que eu vou incrementar esse time para a gente poder acelerar. E assim, o Globus, só para você ter uma ideia, ele é tão robusto que ele tem 8.700 telas. Todas elas foram mapeadas, foram classificadas por nível de complexidade em função dos componentes que estão nela, e a gente já começou esse trabalho de migração. Temos 2 módulos que estão 100% convertidos, tem o time dedicado e no máximo 2 anos e meio eu estou com o Globus inteiro na web. Então isso melhora a usabilidade, a gente consegue entregar novos recursos tecnológicos que vão dar mais flexibilidade, mais visibilidade para os dados, para o cliente poder tomar a decisão ali, né? Então esse é um marco extremamente importante. Outro que a gente trouxe também é o Praxio Brain, né? O Brain é a IA que a gente conectou ao Globus. Então a gente está há algum tempo fazendo um trabalho de mineração de dados, porque quando a gente pensa em IA, a base sempre vai ser o dado. Então, o Globus, ele tem uma quantidade de dados muito grande lá, não daria para eu simplesmente falar para a IA, olha o que tem aqui dentro e tira algum insight. Então, você precisa minerar o dado, deixar o dado pronto para consumo para poder aplicar a IA. Então, nós fizemos isso, lançamos o Praxio Brain. E um grande diferencial é que o empresário ele consegue ter acesso ao insight da IA através do WhatsApp. Então, ele pode fazer uma pergunta para o WhatsApp sobre a frota dele, por exemplo, e ele vai ter uma resposta com insight vindo, né, desse banco minerado, dessa estrutura de IA que a gente fez e criou toda essa orquestração aí para ajudar o nosso cliente, né? Você me permite falar sobre mais novidades? Claro, por favor. Que nós trouxemos muitas, né? Outra delas aqui é o compliance fiscal, porque o que a gente procura dar para o empresário é
garantia do dado, né, da informação, para que ele possa fazer as entregas legais e não correr risco de nenhum problema aí com questão de multa, essas coisas, né? Então, por exemplo, com o compliance fiscal, o que a gente consegue fazer? A gente consegue baixar todos os XMLs, que são as notas fiscais daquela empresa, e o compliance fiscal ele consegue, em alguns momentos, trazer essa nota automaticamente para o Globus, em outras que não tem a possibilidade, ele consegue verificar no Globus se aquela nota está lá dentro e se o lançamento está correto, né? Porque às vezes a nota está lá dentro, mas o lançamento não foi correto, então ele erra ali numa classificação fiscal e ele acaba tendo problema num SPED. Então, o compliance fiscal ele vem para dar mais garantia para o nosso cliente da operação, né? Minimizar esses riscos. E eu tenho também a digitalização de alguns processos importantes aí. Eu tenho vários já que estão em uso, mas aqui a gente falando só em novidades, né? Um deles é a questão que eu estou automatizando o processo de entrada do atestado no Globus com a IA. Então imagina que um funcionário da empresa ele foi até o médico, ele pegou o atestado com o meu aplicativo, né? O aplicativo que a Praxio desenvolveu, que é o Taon, ele consegue tirar foto do atestado, do jeito que está lá, pode ser escrito à mão, pode ser o eletrônico. Entende letra de médico. Entende letra de médico. Né? Vender para farmácia, assim, não pode ser tão ruim também, né? Claro. Mas assim, a gente fez vários testes lá e ele conseguiu interpretar muito bem. Então ele tira a foto daquele atestado e ele envia direto para o Globus, né? Então alguém dentro da empresa vai analisar o atestado, analisar o dado e confirmar. Então não é que ele entra direto, a gente procura da segurança também, então tem uma validação humana ali, claro, né, para confirmar esse atestado. Então, e esse processo ele é muito moroso para as empresas. Até o atestado chegar na empresa, e a empresa ela precisa enviar essa informação para o e-social, que é uma obrigação e tem tempo para isso. Então, com essa digitalização, a gente acaba acelerando esse processo e a IA nos ajudando. E tem um outro também que a gente lançou digitalizando o RH, que é a admissão digital. Porque você contrata uma pessoa, a pessoa precisa te apresentar alguns documentos, né? Com o Taon, a gente envia o link para a pessoa que foi contratada e lá no Taon tem uma jornada para a pessoa tirar as fotos. Então, tira a foto da CNH, tira a foto do RG, tira a foto... E para cada função tem uma jornada diferente, que eventualmente a pessoa vai trabalhar no setor administrativo, não precisa de uma CNH, por exemplo, não precisa de algum outro atestado, né? Então, a gente consegue personalizar essa jornada e a gente diminui esse tempo também para que a pessoa possa ingressar na empresa, né? Então, essas são algumas das novidades. E um ponto bacana, que assim, tem um tempinho que eu estou na Praxio já, estou lá desde 95, né? Então faz um tempo. E assim... Da base, é verdade. Ao longo da história aí, a gente focou muito nas empresas médias e grandes, né? Então tinha uma deficiência para atender as empresas em crescimento. E a gente percebeu essa necessidade do mercado e aqui na feira a gente lançou o Siga One, né? O Siga One, ele é uma versão web do nosso ERP, né? Mas com uma jornada muito mais simples, né? Porque a empresa que está em crescimento, então, se a pessoa ela tem um ônibus ou tem, acho que até 15, 20 ônibus atende bem, a jornada de um controle de manutenção não pode ser complexo, tem que ser algo muito simples, claro, né? Para que a pessoa possa usar. Então, a gente lançou a parte de oficina e materiais do Siga One para atender esse mercado. E é legal que a gente transformou a empresa porque deixamos de atender só os médios e grandes. Hoje, a gente tem solução para quem tem apenas um ônibus ou para os grandes frotistas, acima de 5 mil, 6 mil veículos, que tem grupos, né, com essa característica, a gente tem solução para suportar tudo isso. E cada solução ela é adequada à quantidade, ao tamanho, à dimensão da empresa. Perfeito, é isso. É isso, que a gente tem 2 ERPs aqui, né? Tem o Globus, que é o que eu comentei, que ele está adequado, o ICP nosso, né, o perfil ideal de cliente acima de 70 veículos e principalmente as empresas que têm que processa folha de pagamento e contabilidade dentro de casa. Nós temos o Siga, que ele é muito parecido, que quem é da antiga conhece, a Altum, né? Então foi concorrente nosso por muitos anos e a gente acabou fazendo a aquisição da Altum em 2017, se não me engano, ela passou
a fazer parte do grupo, e é interessante que eu me lembro, né, que antes da aquisição, o SIGA ele incomodava muito, né, que a gente ia bater na porta de um cliente para oferecer a nossa solução, o SIGA também estava lá, né, e depois que a gente fez a aquisição, a gente comparou os produtos, a gente viu que o SIGA é tão bom quanto o Globus, ele é um produto robusto também, a diferença é que ele não tem folha de pagamento, então ficou legal que a gente conseguiu posicionar o produto para empresas que têm entre 20 e 70 veículos com folha de pagamento externa, ela funciona muito bem, né? E uma outra solução que a gente tem também é o Praxio Luna. Esse produto, ele faz a venda de passagens rodoviárias, né? Então, é a empresa rodoviária quem usa essa solução, faz todo o inventário, ele integra com... É tipo white label? Não, ele não é um white label. Eu tenho o white label dele, mas assim, imagina que a pessoa usa ele na frente de loja lá vendendo passagem no guichê, okay. né? E eu tenho o e-commerce dele também, que está conectado lá e a pessoa pode colocar no site dele como white label. Mas assim, o e-commerce ele passa a ser só uma feature do Luna, né? O Luna ele é o que está por trás ali de toda a operação, controlando a parte financeira, controlando o inventário de passagens. E assim, esse produto ele está fazendo muito sucesso, né? Porque ele é um produto moderno, que eu tenho, ele é omnichannel, eu tenho várias formas de vender passagem. Desde um totem, se você chegar lá, por exemplo, no aeroporto de Confins, na hora que você está saindo lá, agora eles mudaram um pouco, tem um pessoal que fica oferecendo táxi ali, lá no meio tem um totem, né? Então, se você comprar passagem lá, você está usando o Luna, né? O Luna que está por trás. Eu comprei para pegar ônibus para o centro de BH. É isso aí, então você usou o Luna. Então eu usei o totem, super amigável. É isso aí, a gente tem a venda embarcada também, tem o e-commerce que eu falei, tem vários outros recursos aí, porque... E aí é legal que você vê as características, né? Quando você fala num Globus e num SIGA, o grande objetivo dele é salvar dinheiro. Como que eu faço para ajudar o empresário a economizar dinheiro? Eliminando o retrabalho, minimizando riscos de fraude, fiscais, né? Mostrando, otimizando o processo, gerando insight para que ele possa tomar decisão e melhorar a operação. Já o Luna, não. Eu tenho que achar meios do empresário em transporte rodoviário ganhar mais dinheiro. Como que eu facilito, como que eu amplio os canais para que ele possa vender, e ele tem sido muito eficiente disso, crescimento maior que 50% no ano que a gente está com esse produto aí, crescendo muito bem e com boas oportunidades, inclusive aqui na Latibus, né, nós tivemos algumas oportunidades bem interessantes aí para avançar com algumas conversas que a expectativa está muito boa. Então não vamos dar spoiler aqui, né? Não posso, senão um concorrente vai bater na porta lá, né? Bom, queria agradecer mais uma vez sua visita, fazer o nosso merchandising agora. Por favor. É a Revista dos Transportes Públicos, revista da qual eu sou diretor, e é uma revista técnica, tá? Da NTP, a NTP que completa o ano que vem 50 anos, nós vamos ter o Arena NTP o ano que vem, vai ter uma edição especial dessa revista. E eu, como você é um cara que mexe nessa área técnica há muito tempo, você tem um monte no seu quadro técnico lá, pessoas que têm trabalhos e tal, precisamos de conteúdo. Então, pessoal que quiser publicar material técnico para falar sobre todas essas modernidades que estão acontecendo, por favor, a gente aceita e, mais do que aceitar, a gente pede, tá, a contribuição. Legal. Ok? Muito obrigado por isso. E assim, uma curiosidade pessoal, né? Que o diesel da empresa de transporte de passageiros, ela está comigo desde nascença, porque assim, meu pai era motorista de ônibus, então me lembro, quando criança, de estar lá no Balaustre, acompanhando as viagens, acompanhando as excursões. Ele foi motorista do urbano e do rodoviário. Então, rodoviário eu tinha oportunidade de fazer as viagens mais longas aos finais de semana, e no urbano eu fazia questão de estar lá também. Trabalhei em TI de empresa de transporte de passageiros, né? Então, por alguns anos, eu vivi isso dentro da empresa de TI, assim, de verdade, era um baita de um prazer você trabalhar na empresa e você sair e pegar o ônibus da empresa que você trabalhava. Então, acho que muitas pessoas sentem isso, eu senti extremamente prazeroso. Legal. E hoje, super prazeroso poder estar do lado de cá, né, representando a empresa de tecnologia e podendo ajudar as empresas a terem melhores resultados aí. Legal. Muito obrigado pelo convite. Podcast do Transporte.